Olá a todos, boa noite. Estamos iniciando agora mais uma palestra aqui no perfil. Para quem não me conhece, o meu nome é Murilo Viana, eu sou lá do Letra Espírita. Muito bondosamente recebi o convite aqui da Edna para poder fazer o estudo com vocês na noite de hoje. Estou muito feliz com o convite. Espero que possamos juntos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema, que é as três revelações, né? Jesus, Moisés, o Espiritismo, né? Estava falando com a Edna agora há pouco que a internet ela nos trouxe benefícios, né? Por exemplo, aqui nós somos do Rio de Janeiro, né? O Centro Espírita, né, de vocês fica no Piauí, né? E graças à internet e tecnologia a gente pode estar então reunido para poder aprender um pouquinho sobre a doutrina, né? Bom, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos nos equilibrar, nos conectar ainda mais com a espiritualidade que nos acompanha? Vamos então fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus. Senhor, solicitamos que neste momento possamos ter o esclarecimento necessário, que possamos estar conectados com a espiritualidade maior e receptivos a compreender as lições que os bons espíritos nos trazem sempre. Nos ilumine grandiosamente, que assim seja. Bom, está tudo direitinho para vocês? A imagem, o áudio? Esperamos que sim, né? Podem ir comentando, tá? Podem trazer sugestões, podem trazer dúvidas no decorrer do nosso estudo. E na medida do possível, então, a gente vai debatendo, vai aprendendo um pouquinho, tá bom? Fiquem à vontade. Consegui colocar aqui na tela para vocês esses slides. A gente vai ficar vendo alguns slides, né? Para vocês irem se situando também em qual parte do assunto nós estamos. Caso vá chegando alguém novo, essa pessoa também não fica perdida, né? Aonde nós estamos. Vai conseguir nos acompanhar. Bom, esse assunto das três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, está sendo desenvolvido logo no início do Evangelho, né? Para quem ainda não conhece, o Evangelho é uma das obras básicas do Espiritismo, e logo no início do Evangelho há esse desenvolvimento, né? Das três revelações. Moisés veio primeiro, logo depois veio Cristo, e depois veio o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que desenvolve a respeito desse assunto, é o terceiro livro da codificação espírita. E ele foi lançado em 15 de abril de 1864, em Paris, na França. E esse assunto ele é desenvolvido no capítulo 1, dos itens 1 até o item 7, tá? Então, do item 1 até o item 7 é desenvolvido esse assunto para gente, tá? Aqui nesse slide, então, temos a representação, né, de Moisés, conforme todos nós compreendemos que ele seja, né, com a tábua dos 10 mandamentos, Jesus Cristo, que é o guia e governador espiritual da nossa terra, e Allan Kardec representando, né, o Espiritismo. Sabemos que o Espiritismo não tem um representante oficial, né? Diferentemente de algumas outras religiões. Mas colocamos aqui, então, Kardec apenas para simbolizar.
A linha do tempo entre as três revelações, né? A primeira revelação, que é Moisés, foi há 1550 anos antes de Cristo. Olhem quanto tempo, né? Depois veio Moisés, né? Depois de 1550 anos veio Cristo. E o Espiritismo surgiu 1857 anos depois do Cristo. Nós estamos em 2021. Já se passaram 2021 anos desde que Jesus veio à Terra. E nós ainda, depois de 2021 anos, não compreendemos suas verdadeiras lições. Se a gente for analisar a linha do tempo, já se passaram muito tempo, muitos anos. Olha só, gente. Moisés foi há 1550 anos antes de Jesus ainda. E Jesus esteve aqui há 2021 anos. Então, mais de 3.500 anos estamos recebendo orientações da espiritualidade e não estamos compreendendo ainda. Mas somos os mesmos espíritos em diferentes épocas? A doutrina espírita nos ensina que sim. Nós, certamente, estivemos encarnados na época de Moisés, na época do Cristo, na época da codificação do Espiritismo. É possível, por que não? O espírito, ele é imortal. O espírito, ele vive várias vidas, em várias diferentes épocas da humanidade. Então, podemos considerar que já passamos por muitos esclarecimentos. Já tivemos acesso, na verdade, né, a muitos esclarecimentos, mas nem sempre valorizamos. É diferente ter acesso ao conhecimento de realmente compreender a lição que nos é apresentada, né? Nós que somos espíritas, estamos tendo acesso ao conhecimento da doutrina, mas será que estamos efetivamente vivenciando essa lição? Estava aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, colocando o fio aqui no notebook para não desligar. Será que nós, como espíritas, estamos vivenciando verdadeiramente aquilo que a doutrina nos ensina? O que vocês acham? Comentem. E o que vocês acham também sobre essa questão da linha do tempo? Né? Há quantos anos nós estamos tendo esse contato com a espiritualidade? Moisés tinha contato com a espiritualidade. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer aqui do nosso estudo. Tá? O contato com a espiritualidade não surgiu com o espiritismo. Desde a época de Moisés, já tínhamos contato com a espiritualidade. O Velho Testamento e o Espiritismo. O Velho Testamento é uma grande representação do trabalho que Moisés realizou, de doutrinação daquele povo, né? Entretanto, o Velho Testamento, que é utilizado até os dias de hoje, né, deve ser interpretado de acordo com os costumes e pensamentos daquela época, ou seja, há mais de 3.500 anos atrás. Nós não podemos interpretar ao pé da letra aquilo que é dito no Velho Testamento, até porque muitas das lições que nos são trazidas no Velho Testamento por Jesus. Jesus não veio destruir as lições de Moisés, veio dar um novo entendimento a essas lições. Vamos entender sobre isso. Mas falando especificamente sobre o trabalho de Moisés, ele foi o responsável pelo estabelecimento de duas leis, a lei de Deus e a lei civil.
A primeira revelação não poderia ainda falar sobre o perdão e caridade, pois não seria compreendida. Por isso que Moisés falava e defendia a ideia da lei de Talião, por exemplo. Olho por olho, dente por dente. Naquela época, naquele período, isso era valorizado. Nós, ainda como espíritos recém-saídos da animalidade, ainda estamos, né, com o nosso lado animal, digamos assim, muito mais aflorado do que o nosso lado angelical. Nós ainda não conseguíamos compreender a lei de caridade, a lei de perdão. Por isso que Moisés não veio ensinar isso, mas o Cristo veio. E veremos, então, que naquele período a humanidade já estava um pouco mais apta a compreender as leis. Moisés fundamentou as leis básicas para iniciar a caminhada moral e também para disciplinar o povo que era rebelde. Moisés era um grande legislador e a lei dele, a lei que ele criou, era dividida em duas: lei de Deus e lei civil. E era principalmente para disciplinar o povo, que era muito rebelde, e fazer com que eles se iniciassem a caridade moral, a caminhada moral. Sobre a lei de Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece: esta é a lei de todos os tempos e de todos os países. A lei de Deus, ela é eterna e imutável. E onde que a lei de Deus está? A lei de Deus está em nossa consciência. Todos nós trazemos junto conosco a lei de Deus. Nós intimamente sabemos aquilo que é certo e aquilo que não é tão adequado. E quando falhamos e sofremos por conta disso, muitas vezes, não é Deus nos punindo, é a nossa própria consciência. Por isso que o Espiritismo esclarece que o céu e o inferno, muitas vezes, sobre a lei civil, o Evangelho também esclarece. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina. A lei civil não era a lei de Deus, era uma lei criada por Moisés. Mas para que o povo acreditasse, o povo que era temente a Deus, tinha medo de Deus, ele então atribuiu a essa lei também um caráter divino. Mas essa lei, ela foi temporal. Ela foi apenas para aquele povo, para aquele momento, para aquela época. Hoje em dia, já não temos mais a necessidade de seguir ao pé da letra as leis civis de Moisés. As leis de Deus estão invariavelmente na nossa consciência. Por isso que somos esclarecidos que as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter meramente transitório. Certo? Então, esse foi o grande papel de Moisés. Iniciar a marcha da caminhada espiritual da humanidade e disciplinar aquele povo que era muito rebelde. Logo depois dele veio a segunda revelação divina. Veio Cristo. Jesus, apesar de ser o governador espiritual do planeta Terra, ele foi criado simples e ignorante, assim como todos nós. Jesus já esteve na mesma posição de elevação espiritual que nós estamos. O Espiritismo não entende Jesus como sendo filho de Deus no sentido que as outras religiões compreendem. O Espiritismo esclarece que todos nós somos filhos de Deus. E Jesus não foi criado de forma privilegiada. Ele foi criado simples e ignorante, fez a sua progressão espiritual até chegar no patamar evolutivo em que se encontra atualmente, sendo responsável por um planeta inteiro, sendo responsável por ser o governador espiritual de bilhões de espíritos. E nós, um dia, poderemos chegar nesse mesmo patamar e ter essa mesma responsabilidade.
né? Jesus não fez o trabalho dele sozinho. Ele tinha os discípulos, que eram espíritos de moral mais elevada que a média, muitas das vezes, mas não eram perfeitos. Por que nós podemos dizer que provavelmente eles eram espíritos com moral acima da média? Porque eles eram comprometidos com um bem maior. Eles tinham o desejo de fazer o bem efetivamente. Os apóstolos não eram perfeitos, entretanto, eles falharam muito. Se nós estudarmos sobre os apóstolos, vamos ver que um era revoltado, o outro era descrente, o outro era brigão. Todos eles tinham seus pontos fracos por serem humanos, por serem homens falhos, não serem perfeitos como Cristo, mas estavam imbuídos de um desejo de melhoria e de divulgação da Boa Nova. E para assumir a responsabilidade que eles tinham, naturalmente que deveriam ser espíritos com uma moral acima da média, mas não perfeitos, certo? Todos aqueles que trabalharam junto a Jesus diretamente tinham uma responsabilidade muito grande. Maria, mãe de Jesus, por exemplo, teve uma missão grandiosíssima. É um espírito acima da média também. Até para receber o Cristo, não poderia ser um espírito qualquer. Conseguem compreender? E Jesus, quando encarnou na Terra, porque Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra. Ele fez a progressão espiritual dele em outros orbes, em outros planetas. E a Terra foi dada a ele, digamos assim, como um mundo para ele tomar conta. Quando ele encarnou na Terra, ele apenas veio aqui uma única vez encarnado, ele trouxe a lei de amor expressa na caridade. Falava-se de perdão, misericórdia, caridade e outros temas nos quais se fundamentam o amor. Jesus veio destruir o olho por olho, dente por dente. Veio substituir, melhor dizendo isso, pela lei de amor, pela lei de caridade, fraternidade e misericórdia. Sobre a vida do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, dar-lhe verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, ou seja, a lei de Deus que estava na nossa consciência e que também foi exposta por Moisés, já poderia ser melhor compreendida pelos homens. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio complementá-la, ele veio dar-lhe novo sentido. Jesus veio esclarecer que a lei civil de Moisés já não estava tão adequada. Mas a lei de Deus, que é a lei verdadeira, eterna e imutável, não foi destruída. A lei civil de Moisés não deveria mais estar em vigor. A lei de Deus, sim. E isso permanece até os dias de hoje. Jesus veio ensinar os homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Jesus já falava da vida espiritual. Jesus já falava da vida em outros planetas, quando ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus falava da reencarnação. Jesus falava de tudo aquilo que o Espiritismo veio depois abranger de forma mais clara. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece. Não disse tudo. E, sobre muitos pontos, limitou-se a depositar os germes da verdade que ele próprio declara não poderem ainda ser compreendidos. Naturalmente que Jesus entendeu que, apesar da humanidade estar mais avançada, moral e intelectualmente, do que na época de Moisés,
ainda não estava tão elevada e avançada a ponto de entender tudo e receber tudo de forma tão clara. Tanto que o Espiritismo veio anos e anos depois, e mesmo assim, o pessoal não entendeu tanto, certo? Conseguem compreender? Vamos verificar aqui. Temos alguns comentários. Maria do Amparo Paz Landim, tudo bem com você? Como que você está? Comentou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um grande ensinamento do Cristo, né? E o que que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Boa noite, Edilson. Boa noite, Edna. Márcia, tudo bem com vocês? Aqui no programa que eu estava usando, não estava mostrando os comentários. Agora eu entrei aqui no perfil, dá para ver. Que ótimo ter a participação de tantas pessoas. Gismara, tudo bem com você também? Jesus anunciou então o Consolador prometido, né? Que é o Espiritismo, certo? Deixa eu colocar aqui novamente o slide, porque acabou saindo. Estão gostando da live? Estão gostando de tudo? Estão conseguindo compreender bem? E direitinho agora. Conseguimos voltar. O anúncio do Consolador, voltando aqui ao nosso tema, ele está em João 14, versículos 15 a 17. Ah, que bom que vocês estão gostando. Yarla, Marisa, Edilson. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Espírito da Verdade. Jesus falou sobre o Espírito da Verdade. E Espírito da Verdade, anunciado por Jesus, assinou várias mensagens que foram psicografadas nas obras básicas da codificação e assina o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que fala sobre as três revelações. Prefácio do Evangelho. Vamos aqui ler um pouquinho do prefácio do Evangelho. É um textinho um pouquinho longo, mas vale a pena. Separado aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta,
ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então vejam, o Espírito de Verdade fala, então, sobre o trabalho realizado pela falange de espíritos celestes, pela falange de espíritos do bem, que trabalham em prol de Cristo. E eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos, de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então os Espíritos vieram nos trazer as verdades espirituais de forma mais clara ainda. Moisés iniciou, Jesus completou, esclareceu ainda mais, e o Espiritismo veio tirar mais um pouco do véu que nos encobria os olhos. O Espiritismo buscou nos trazer mais conhecimento ainda, reestabelecendo as coisas aonde elas deveriam estar, onde elas devem estar. E o Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec em 1857. O verdadeiro nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denis Arquivaio. Na verdade, Allan Kardec é um pseudônimo, tá? O nome do codificador do Espiritismo é Hippolyte Léon Denis Arquivaio. E o Espiritismo é composto por 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, O Céu e o Inferno, lançado em 1865, e a Gênese, lançado em 1868. Sobre o Espiritismo, o Evangelho nos esclarece o seguinte: o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém. Foi aquilo que conversamos logo no iniciozinho. Porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários, ou seja, os médiuns. Então, o Espiritismo, ele não pertence a ninguém. Ele não pertence a nenhum grupo, a nenhuma instituição, a nenhum homem. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, e os Espíritos são as vozes do céu, que se manifestam por diferentes médiuns em todo o mundo. O Espiritismo é muito popular no Brasil, mas não é do Brasil apenas, não pertence aos brasileiros, pertence ao mundo, não pertence a nenhuma instituição. Por isso que o Espiritismo não tem hierarquia, não tem órgãos reguladores, não deve ter, porque o Espiritismo é uma doutrina livre e universal. Os espíritos se manifestam em todos os pontos do globo, sem se submeterem à hierarquia humana. Certo? Isso é muito importante de ser esclarecido. Existem aqueles trabalhadores espíritas que acabam ganhando um destaque, né? Pelo trabalho que realizam, pela visibilidade que possuem, mas eles não são melhores do que o outro, que é anônimo. Isso é muito importante de nós entendermos.
A Maria do Amparo comentou, é a doutrina dos espíritos. Isso mesmo. A doutrina é dos espíritos e não dos encarnados. Por isso que doutrina espírita é diferente de movimento espírita. Movimento espírita é feito pelos encarnados. Doutrina espírita é dos espíritos. A doutrina espírita, ela vai além do movimento espírita. Uma pessoa pode não estar no movimento espírita e estudar o espiritismo e ser espírita. É diferente. Doutrina espírita é uma coisa. Movimento espírita, formado pelos encarnados, é outra coisa. A equipe de Kardec. Interessante a gente entender quem é que colaborou com Kardec. São nomes em francês. Não sei falar francês, tá, gente? Então, provavelmente, eu não irei pronunciar corretamente. Tá? Então, vamos falar da forma que escreve, né? Ou da forma que a gente acha que deve se falar, né? Bom, a equipe de Kardec era composta por jovens médiums. Isso é muito interessante, né? Eram jovens médiums, meninas novas, que colaboraram com Kardec, recebendo as mensagens dos espíritos. Julie e Caroline Baldin, Boudin, não sei como é que fala, psicografaram a quase totalidade das questões do Livro dos Espíritos, nas reuniões familiares dirigidas por seus pais e assistidas pelo codificador. Ruth Jafé foi a medianeira responsável pela revisão completa do texto, incluindo adições. E Aline Carlotti fez parte do grupo de médiums através do qual Kardec referenciou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância dos ensinos. Mas outras médiums também auxiliaram Kardec em alguma etapa da codificação, né? Diversas outras médiums. Se vocês souberem de algum nome, podem trazer aqui para a nossa live para a gente poder compartilhar com o pessoal. A Maria do Carmo comentou: o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sim, o Brasil tem uma missão espiritual muito importante. É um tema maravilhoso para uma outra live. Dá para a gente conversar bastante sobre esse assunto, né? Sobre o porquê que o Espiritismo floresceu aqui no Brasil. Por que o Espiritismo criou raízes aqui no Brasil? Não foi à toa, tá? Tem um objetivo espiritual, inclusive. A autoridade da doutrina espírita. Já estamos caminhando para o encerramento da nossa live, do nosso estudo daqui a pouquinho. Não sei se vocês conseguem ler o texto, então eu vou lendo e explicando para vocês, tá? Se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamentalmente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Não tem quem aqui na Terra tenha a verdade absoluta. Aquela pessoa que sabe tudo, que acerta tudo. Não existe isso. Por mais elevado que seja o espírito encarnado, ele não vai saber de tudo. Ele não vai saber responder tudo, não vai ser melhor em tudo. Sempre vai ter algo que ele não sabe. Sempre vai ter algo em que ele precisa se aprimorar também. Jesus foi o único ser mais próximo à perfeição que passou aqui pela Terra. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob a palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. O espírito, os espíritos também, eles não se manifestam apenas a um homem. Tanto que na codificação foram várias médiums que colaboraram com Kardec.
E até hoje, o ensinamento ele é dado a diferentes médiuns, em diferentes pontos do globo. No Brasil, por exemplo, existem muitas editoras espíritas. O Letra Espírita, por exemplo, é uma editora espírita. E nós já publicamos lá no Letra vários livros, com vários temas que já foram abordados também por outros autores, de outras editoras, mas que não sabíamos. Ou lançamos livros ou projetos sobre determinados temas e, ao mesmo tempo, colegas de outras editoras também estão trabalhando na mesma temática, sem nós nos comunicarmos. E quando apresentamos uns aos outros os projetos, falamos, também estávamos pensando a mesma coisa. Nossa equipe também recebeu a mesma orientação espiritual. Então, vemos que os espíritos trabalham em diferentes locais ao mesmo tempo, sem se comunicarem entre si, para dar veracidade àquele ensinamento. Isso é muito interessante, né? E esse exemplo talvez tenha deixado para vocês até mais didático de compreenderem. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as outras pessoas de suas revelações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. O Espiritismo não busca fazer com que as pessoas acreditem na doutrina apenas por acreditar, mas porque elas compreendem a veracidade daquelas informações. O Espiritismo é muito racional nesse sentido. E esse fato das mensagens chegarem para diferentes pessoas que não se comunicaram faz com que racionalmente a gente acredite na doutrina. Conseguem compreender? Boa noite, Maria Socorro, tudo bem? Peluca Oliveira também está aqui nos assistindo. Que bom. O Espiritismo também não veio destruir a lei cristã, veio cumpri-la, tá? Então entendemos que Jesus não veio destruir o ensinamento da lei de Deus que Moisés nos trouxe. Da mesma forma, veio complementar. Da mesma forma, o Espiritismo não veio destruir a lei de Jesus. A lei de Deus também foi trazida por Moisés. Veio dar complemento. Então, uma revelação complementa a outra. Isso porque o Espiritismo nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo. Ele apenas explica, desenvolve, em termos mais claros, aquilo que foi dito de uma forma muito alegórica. O Espiritismo veio cumprir, em uma época predita, aquilo que o Cristo anunciou, né, com o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo. O Espiritismo é uma obra do Cristo, que preside essa doutrina tão consoladora, que nos traz tanto esclarecimento. E o Espiritismo veio também auxiliar na progressão da humanidade no processo de regeneração do planeta, né? Nós estamos no processo de regeneração. Nós estamos transformando a Terra de um mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. É um processo longo, demorado, mas que todos nós somos parte muito importante. Certo? Será que nós estamos cumprindo a nossa parte na evolução planetária? Vamos ficar com esse questionamento para a gente. Certo? Bom, gostaram da live? Gostaram do estudo? Né? Gostaria de agradecer a todos os que nos acompanharam, né? A todos que participaram, comentando, interagindo com a gente sobre esse assunto da regeneração planetária, da construção. Né? Uma dica para vocês é o livro Construtores da Nova Era, um livro do Rossano Sobrinho, que está sendo lançado pela Letra Espírita, que vai
abordar um pouquinho sobre isso, sobre essa construção da nova era, sobre o que os construtores da nova era fazem. É interessante a gente ler e saber se nós estamos sendo um construtor da nova era, né? Se nós estamos colaborando com Cristo nessa jornada. Gratidão a todos vocês por estarem aqui nessa live, né? Brena, Edilson, Maria do Amparo, Edna, todos vocês que acompanharam, que bom que vocês gostaram. Espero poder voltar outras vezes para poder conversar com vocês, para poder estudar com vocês. Gratidão imensa pelo carinho, pelo convite novamente. Vamos fazer a nossa prece final para a gente poder finalizar bem o nosso momento de estudo? Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar a imagem de Jesus Cristo novamente, que esteve presente, né, no assunto durante todo o nosso estudo e certamente esteve nos amparando também. Senhor, agradecemos pela oportunidade de termos estudado, de termos estado em conjunto aprendendo um pouco mais sobre as lições da doutrina espírita. Que possamos ter um fim de semana abençoado, iluminado. Proteja cada um de nós, Senhor. Proteja o lar de cada um de nós. Esteja sempre conosco e que possamos senti-lo perto de nós. Que possamos estar abertos a receber a sua intenção. Possamos ouvir o seu chamado para trabalharmos junto contigo. Que assim, que assim seja. Bom, fiquem com Deus e até uma breve oportunidade, se o bom Deus quiser.